Boa noite, colegas. Meu nome é Mariana e eu sou do 8º período da licenciatura em Química. O tema do meu seminário é iatroquímica. Esse é um tema muito importante para a história da química na nossa sociedade. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a época do Renascimento, que aconteceu no século XV. Nessa época, os experimentos começaram a se tornar mais organizados e obrigatórios para que pudesse provar qualquer teoria que surgisse. Isso aconteceu porque o Renascimento ele dava mais valor ao ser humano e ao racionalismo. Além disso, ele enfatizava os valores humanos ao invés dos valores espirituais. Antes dessa época, a ideia difundida era a alquimia, que resumidamente era uma mistura da química com misticismo e superstições. Na época do Renascimento, as universidades e a sociedade em geral ainda estavam mergulhadas nessas ideias dessa era medieval. Porém, surgiram alguns estudiosos, como o médico Paracelso, que pregavam que a finalidade da química era preparar medicamentos e não perder tempo produzindo ouro, que era um dos principais objetivos da alquimia. A alquimia, em toda a sua história de vida, ela teve como um de seus grandes objetivos a busca de um elixir da vida. E através dessa busca foram se adicionando novos ramos na alquimia, e um deles foi a iatroquímica ou química médica. No ano de 1493, nasceu esse médico, o Paracelso. Paracelso ele nasceu na Suíça e ele faleceu em 1541. Ele, além de alquimista, também era um iatroquímico. Esse físico, ele contribuiu muito para o aprimoramento das práticas da medicina, principalmente com seu aspecto farmacológico. Então, já que Paracelso ele era um grande conhecedor da metalúrgica e praticava a alquimia, desde pequeno ele se tornou também um excelente conhecedor das propriedades de manipulação dos minerais. Então, mais tarde, esse conhecimento dele foi ampliado, foi quando ele passou a trabalhar em minas e oficinas. Quando ele tinha seus 14 anos, Paracelso ele partiu para a Europa em busca de conhecimento em universidades. Quando ele estava completando seus 20 anos, ele passou a expor suas ideias, que fugia dos padrões que já eram as ideias presentes naquelas universidades, porque ele rejeitou por completo as doutrinas daquele tempo. Segundo ele, um médico de verdade deveria sair à procura do conhecimento de pessoas como velhos comadres, ciganos, feiticeiros, ladrões, e aprender com elas por meio de experiências. E foi isso que ele fez. Ele saiu atrás dessas pessoas para descobrir, adquirir novos conhecimentos. Bom, suas viagens lhe renderam muito conhecimento popular. Ele pôde aplicar em suas práticas médicas esses conhecimentos com bastante êxito, ainda que de início as pessoas elas ficavam meio receosas e desconfiadas com seus métodos que eram meio estranhos, nada convencionais. Então ele adotou a ideia da iatroquímica, pregando que a química ela tinha que servir aos objetivos da medicina. Dessa forma, Paracelso estudou muito vários compostos químicos e até hoje a farmácia moderna ainda é abastecida com esses compostos estudados por ele. Então, ele foi uma pessoa muito importante para essa fase da história da química. Na época, a ideia dominante da saúde ainda era a teoria dos 4 humores. Porém, Paracelso ele rejeitou essa ideia porque ele acreditava que a verdade residia na iatroquímica e que o corpo ele deveria ser tratado com remédios apropriados. Então, ele passou ele mesmo a fazer esses remédios em sua cozinha. Ele tinha uma espécie de laboratório que era como se fosse uma cozinha. Então, juntamente com seus auxiliares, ele distribuía aos doentes necessitados desses remédios. Então, assim, ele deu início à indústria de medicamentos vindos de extratos vegetais e minerais. Paracelso ele morreu em 1541, como eu já falei, porém não se sabe ao certo o paradeiro da sua morte. Alguns contam que ele sofreu uma grave queda ou alguma surra, e 3 dias depois, em 24 de setembro desse ano, ele faleceu. Então, ele foi um personagem da história que com certeza foi crucial para a química e para a medicina. Porém, sua vida foi marcada de contradições em suas opiniões e doutrinas, por conta de suas constantes agitações, inimizades, e ele também bebia muito.
Ele, apesar de ainda estar ligado à alquimia, ele desenvolveu a iatroquímica, que é o nosso tema, e a principal finalidade dessa iatroquímica, como nós já falamos, era combater essas doenças por meio dessas fontes minerais. Paracelso dizia que o corpo era um conjunto de substâncias químicas que interagiam harmonicamente e que se a pessoa estivesse doente, isso significava que ela teve alguma alteração dessa composição química do corpo, ou seja, alterava o equilíbrio químico do nosso corpo, e essas alterações poderiam ser minimizadas ou até mesmo eliminadas por meio desses produtos químicos que eles produziam. A iatroquímica ela também é conhecida como quimiatria. Então, o ano em que ela foi criada foi entre 1400 e 1600 e foi uma ciência sucessora da alquimia. Paracelso ele não criou sozinho, ele tinha alguns discípulos como Pedro Severino, Tomás Moffat, Oswaldo Crolles e Roberto Flood. Então, essa nova ciência, a denominação dela, ela vem do termo grego iatro, que significa médico. Então, nós podemos definir ela como um conjunto de ideias que explicavam o funcionamento do corpo humano e as doenças segundo os processos químicos. De acordo com os conhecimentos dele e os seus discípulos, essas enfermidades eram causadas por essas alterações de equilíbrio no corpo. E elas poderiam ser minimizadas por essas substâncias carentes no organismo. Então, a iatroquímica, ela visava a cura dessas doenças, e esses processos eram feitos por esses alquimistas, boticários e esses iatroquímicos. Eles atrelavam as substâncias químicas a ervas medicinais na cura dessas doenças. A iatroquímica, ela ficou conhecida como o ramo da química a serviço da medicina, o que para nós hoje seria chamado de química medicinal. Uma das maiores contribuições da iatroquímica para o desenvolvimento da química foi a aplicação prática desses produtos. A utilização de conhecimentos químicos para a produção de medicamentos e para a cura dessas doenças foi o que mais marcou esse período, levando o desenvolvimento da química e também da medicina, as duas juntas. Então, muitos compostos inorgânicos que Paracelso utilizava e pesquisava sobre seus usos, eles ainda permaneceram nas farmácias modernas, como por exemplo sais de zinco, cobre. Então, a Paracelso também foi atribuída a primeira menção do metal cobalto e também a descrição das propriedades do bismuto. Então, ele fez descobertas muito importantes para a área da química. Ele considerava que tudo era constituído pelos três elementos, que eram enxofre, mercúrio e sal. Então, para ele, as doenças, as enfermidades causadas nas pessoas eram ocasionadas por a falta de algum desses elementos. Então, dessa forma, Paracelso e os seus discípulos foram muito importantes para a criação da iatroquímica. Felizmente, com o passar do tempo, foram acontecendo novas descobertas e alguns conceitos e teorias da iatroquímica foram deixadas para trás. Dessa forma, ela perdeu a validade em algumas coisas, então ela perdurou da metade do século XVI até o século XVIII, com a química moderna de Lavoisier. Então é isso, muito obrigada. Essas aqui são as referências. Qualquer dúvida podem comentar aí abaixo nos comentários. No mais, muito obrigado pela atenção e boa noite.